Deus abençoe vocês. Estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz. Estou muito feliz de ter a sua sintonia, sua presença com a gente. Abra o seu coração, tenha disposição para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao teu coração. E o tema de hoje é muito especial, é sobre como educar bem os filhos, né, de maneira cristã, de maneira católica. É um desafio, mas a palavra de Deus, a doutrina da igreja, nos oferece bastante guia, bastante direção. Talvez você fale, padre, mas eu não tenho filho. Olha, nós todos lidamos com seres humanos e nós todos de alguma forma estamos moldando e sendo moldados. Então, o conteúdo é muito especial, com certeza vai ajudar você. Fica com a gente até o fim. Vamos começar cantando e depois receber esse conteúdo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Senhor, dá-nos a tua sabedoria para exercermos bem a nossa missão dentro da família. Cura as feridas, as decepções que nos impedem de darmos passos no amor. Dá-nos a graça de vivermos o perdão, Senhor, em família, sem desanimar, imitando o seu exemplo de bondade, de misericórdia, de compaixão no alto da cruz. Não nos deixa desistir, Senhor, das nossas famílias, mas nos faz luz, nos faz a tua presença dentro da nossa casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que coisa boa. Muito boa a escolha da música, Samuel. O tema hoje é pertinente, né? Como é que você tá, meu irmão? Tô ótimo, graças a Deus. Deu uma esfriadinha aqui em Cachoeira, né? Esfriadinha boa, né? Mas eu vim sem blusa, que batina, difícil às vezes pôr blusa, mas já me arrependi, tá frio aqui. Mas que bom que o senhor não pediu para desligar o ar, né? Não, mas já eu vou pedir para ligar. Ah, meu Deus. O cinegrafista falou que se ligar o ar, como é que é? Você vai ficar com voz de pato, né? Porque o ar-condicionado bem em cima de ti, né? Bem aqui em cima. Não, mas eu não vou pedir hoje não, hoje tá tranquilo. E você tá bem? Como é que tá? Bem, graças a Deus. Final de semana a gente esteve lá no evento Família Brasil, no Padre Christian Shankar. Foi uma bênção, a linha Aparecida. Que legal. No centro de eventos. Cleuber esteve comigo também. Mas eu não liberei o Cleuber para ir. Não, ele tinha umas cartas bônus comigo. Ah, então tá bom. Que legal, com certeza, maravilhoso. O tema também, né, afim, família, Sim. etc. A gente precisa falar sobre isso, né? A família tem sido atacada e a gente está aqui para tentar oferecer essa luz, né, essa guia para as famílias em geral. Mas que bom, com certeza foi maravilhoso. Mestre Cleuber, como é que você está? Nosso maestro aqui. Nossa Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo ótimo. Esfriou um pouquinho, né? Meu Deus do céu, tá muito frio. Ele é de Montes Claros, né, gente? Norte de Minas. Não, lá em Montes Claros, se fazer esse frio, a metade morre e metade vai para Santa Casa. O Fácil. pessoal vai usar, é que nem Cuiabá. Cuiabá é quente, né? E quando faz um friozinho assim, o pessoal coloca bota, né? Coloca assim, cachecol. Uma vez eu fui lá e vi, eu sou do Paraná, né? Cresci num lugar, na época era bem mais frio. Hoje já não é mais tanto a minha região, mas eu já morei mais no interior do Paraná, que é mais frio. Cheguei lá, falei, pô, mas tá 20 graus. A galera tá de... O povo já tá de cachecol. Porque não tá acostumado, né? Não tá acostumado. E fica até doente. Fica mesmo, justamente. Mas é gostoso o clima assim também, né? Sim, Pra dormir, pra comer, pra rezar, né? É muito bom. Só é ruim sair da cama cedo, né? Meu Deus do céu, nem a ver. E como é que tá o seu time? Tá indo bem? O time tá bem, graças a Deus. É? Tá bem, tem certeza? Bem mal, tá bem mal. Eu nem vou falar do meu, já vou mudar de assunto porque tá feio, viu? O negócio pro lado do meu time tá difícil. Gente, vamos lá então. Nós temos esse assunto maravilhoso para tratar, né? Um assunto que dá pano para manga de verdade. E eu quero já convidar você a abrir comigo o livro do Eclesiástico na Bíblia, capítulo 30. Eclesiástico, capítulo 30. O Eclesiástico é um livro muito bom, assim, muito bom para
instrução, para formação, né? Capítulo 30, eu vou ler o versículo 2, 8 e 11, inicialmente. Desculpa, 2, 7 e 11, justamente. Vamos lá. Quem ensina o filho, colherá fruto nele, e se orgulhará no meio dos familiares. Versículo 7. Quem mima o filho, deverá depois tratar-lhe as feridas, e a todo gemido suas entranhas se perturbarão. Ou seja, o filho não vai ser suficientemente formado para a vida e vai sofrer depois, né? E você também vai sofrer. Mimar é uma maneira de estragar uma pessoa com uma força, né? Fora do comum. Desculpa, o versículo é 13, não é o 11, o próximo versículo. Ensina teu filho e ocupa-te com ele, para que não venhas sofrer por sua depravação posteriormente, por seus erros, pelos seus pecados. Eu gostei tanto desse verbo, ensina o teu filho e ocupa-te com ele. Porque ocupar, né? Todo verbo expressa uma ação, mas ocupar ainda mais, né? Você vai gastar tempo. Quem se ocupa gasta tempo. Quem se ocupa presta atenção, né? E olha, eu vou ser sincero. Existe uma corrente pagã hoje em dia que quer ensinar por aí que os filhos nascem bons, prontos, e os pais que têm que se adequar, né? Os pais têm que ser os amigões, né? O pai amigão, a mãe amigona. Mas, gente, os filhos já nascem, tirando Nossa Senhora que nasceu imaculada na sua concepção, os filhos já nascem com as consequências do pecado original. E o bebê é uma tábula rasa. Presta atenção numa criança. Ela está pedindo para ser educada. Ela está pedindo para ser formada em cada coisa. Presta atenção. A criança vai desafiando o pai, sobretudo numa certa idade, a mãe, porque ela quer testar o limite. Ela está pedindo, me eduque, me coloque limite, me ensine. E o livro do Eclesiástico está dizendo que é importante mesmo se ocupar, prestar atenção. Esses dias eu ouvi uma pediatra, né, que trabalha muito com a área das crianças, sobretudo crianças que sofreram abusos sexuais, pedofilia, etc. Ela dizia que pai e mãe tem que ser neurótico. No bom sentido da palavra, ela usou essa palavra para expressar que o pai e mãe tem que ficar em cima. Tem que abrir. Ela contou de uma mãe que abriu a bolsa da escola do filho, acho que de 12 anos, 13 anos, descobriu um fundo falso e descobriu que o filho estava traficando. Menininho de casa. Então pai e mãe tem que ser neurótico no bom sentido da palavra, tem que ficar em cima, tem que se ocupar da educação. Se ocupar da educação. Gastar tempo. Ser pai e mãe, gente, é um desafio. Educar um ser humano é um desafio, porque quando nasce aquele bebê, você tem que se ocupar na educação. O que é educação? O que é educar? É você tirar da pessoa aquilo que ela tem de bom e nem sabe. É você tirar o melhor da pessoa, sabe? Educere do latim, né? Quer dizer, tirar o melhor, né? Conduzir para o melhor, sabe? E aquela criança que você recebe nos braços, Deus está te confiando para que você a ajude a se tornar o homem, a mulher que Deus criou para ser. O ser humano que Deus a criou, que Deus o criou para ser, sabe? Então, é uma tarefa. Mas você não está sozinho, Deus está com você. Às vezes você tem que tomar um cafezinho com Deus, parar, né? Fazer uma oração e falar: Senhor, olha, aquele fulano que o Senhor me deu, aquele meu filho, aquela minha filha, para criar, está difícil, me ajuda, eu não estou sabendo. Eu estou perdendo a mão, né? Buscar sabedoria em Deus, na palavra. Mas olha, começando já a falar da doutrina. O Catecismo da Igreja Católica, número 2221, ensina que a missão de educar é parte essencial do matrimônio, essencial. Depois, 2225, Catecismo ainda da Igreja. Desde a mais tenra infância, os pais devem iniciar os filhos nos mistérios da fé, associando-os à vida da Igreja. Catecismo 2225. O que isso quer dizer? O pai e a mãe são os primeiros catequistas. O pai e a mãe são os primeiros responsáveis pela formação espiritual, cívica, moral, sabe? Formação do caráter da criança. E hoje em dia existe um movimento ateu, sabe? Que quer tirar, na nossa sociedade, que quer tirar a autoridade dos pais educarem, das crianças. Vão na escola, lá na escola eles estão ensinando ideologias, coisas que os pais não acreditam, que os pais não querem que ensina.
O pai está pagando diretamente, né, a escola privada ou a pública pelos impostos para o professor ensinar matemática, e ele está lá ensinando ideologia. Ele está lá ensinando coisas contrárias à lei de Deus. Ele não é pago para ensinar isso, ele é pago para ensinar a ciência, a matemática, a geografia, o que está sendo muitas vezes, mal ensinado em muitas esferas. Mas o pai e a mãe têm que entender, você é autoridade. Você tem, do ponto de vista civil, jurídico e espiritual, a autoridade total de educar os seus filhos. Não na matemática, não na gramática do português, mas na questão moral, na questão espiritual. Se na escola estão ensinando coisas que você não concorda, você precisa ir lá e chegar junto com o diretor, que é diretor. Não, eu não concordo, vocês não são pagos para isso. Ideologia, não. Porque, gente, eles estão entrando nas nossas casas pelo celular, estão entrando nas escolas e pervertendo a cabeça das crianças. São coisas que os pais não ensinaram e não acreditam. Por que as crianças estão acreditando? Criança, gente, até os 23, 25 anos, o neocórtex frontal não está totalmente formado ainda, que é a parte do discernimento e da razão, do escrutínio da razão dentro do cérebro. Então, um adolescente, ele não tem condições psicofísicas de concluir por ele mesmo o que é melhor. Então ele precisa ser guardado pelo pai e pela mãe, e precisaria ser protegido pela lei, porque está errado certas lavagens cerebrais que fazem nos nossos jovens. Falo a escola, mas falo da faculdade. Quantos jovens participam da igreja, são de grupos de jovens, até ir para a faculdade? Lá fazem uma lavagem cerebral, o cara não volta mais para a igreja, odeia padre, odeia sacramento. Por quê? Se ele era da igreja, devia ser proibido por lei essa lavagem cerebral nas nossas crianças, nos nossos jovens que ainda não têm consciência para se defenderem intelectualmente, argumentativamente, né? Então você, pai e mãe, é o catequista da sua criança. Você é responsável pela formação do indivíduo no sentido moral, cívico, espiritual, né? É você que ensina. E nós precisamos assumir essa missão, dar trabalho. Educar não é fácil. Assumir a missão de educar para Deus, de educar para o céu, de educar para a fé. E como a família educa? Em primeiro lugar, a família, o casal, precisam ter uma concreta vida espiritual. E aqui eu estou falando de vida sacramental, comungar, confessar. Sua criança precisa ver você buscando os sacramentos. O casal precisa ter uma vida bíblica, conhecer a Bíblia, falar sobre a Bíblia. Você sabe, eu estou conduzindo esse ano o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um ano, né, no meu canal. E eu sempre oriento, todo dia entra um vídeo, você pode começar hoje, está lá na playlist Bíblia em um ano, você vai ler a Bíblia inteira explicada por mim em um ano. E eu tenho incentivado lá no Bíblia em um ano as pessoas a fazerem grupos de estudo. Por exemplo, durante a semana todo mundo ouve lá e faz o seu estudo. Uma vez por semana se reúnem, tomam um café para fazer da Bíblia o assunto da roda de conversa, entendeu? Olha, aquele dia o capítulo tal mexeu comigo nesse aspecto. Olha, eu aprendi isso que eu não sabia, sabe? Fazer da Bíblia, da palavra de Deus, da vida dos santos, assunto das nossas conversas, das nossas mesas. Em primeiro lugar, pai e mãe, tira o celular na hora da refeição. Mesa não é lugar de celular. E que se fale da vida dos santos. Você sabe que em muitos mosteiros, eu vou fazer retiro, vira e mexe em mosteiros, acontece o seguinte: na hora da refeição, eles chegam todos em silêncio. E uma pessoa, antes da refeição ser servida, começa a ler a história de um santo, ou trechos de um livro de um santo, ou o ensino da igreja. E aí eles começam a se servir todo em silêncio. Depois que acaba a leitura, todos comendo e meditando. E só depois de um tempo tem o recreio, que eles chamam, que daí eles podem conversar. Ou seja, eles estão usando a mesa também para ser um momento de abastecimento, de pensar nas coisas do céu. E, gente, está cada vez mais precoce. Você sabe que o padre Gabriel Amorth, né, aquele grande exorcista do Vaticano que morreu há pouco tempo, ele escreveu num livro, né, um exorcismo que foi filmado, né, com autorização do Vaticano, está no livro dele, que o diabo disse assim no exorcismo: eu vou tirar as purezas das crianças desde as fraldas. O demônio disse. E cada vez as crianças estão tendo contato com a pornografia mais cedo. Crianças de 6 anos, de 7. Eu vi uma pediatra dizendo há pouco tempo. E o transtorno que isso gera na cabeça da criança. A sexualização das crianças precocemente. Então, por isso,
Você precisa assumir a educação dos seus filhos. E falar sobre Deus. E falar sobre o Evangelho. E falar sobre a vida dos santos. Precisa ser assunto, sabe? Os heróis do seu filho não tem que ser só os da Marvel, o Batman, o Homem de Ferro. Mas tem que ser os santos. São Felipe Neri, São João Bosco. Apresentar, claro, a vida dos santos de uma maneira lúdica para as crianças, que elas possam compreender segundo a idade delas, mas já tem material nesse sentido na internet. Buscar a formação para educar para a fé, né? Sabe, outra coisa, eu já disse que a família educa tendo uma vida espiritual, mas a família também educa, sobretudo o pai e a mãe, amando-se e respeitando-se. Porque você sabia que o amor entre o pai e a mãe, e do pai e da mãe para com a criança, é o alicerce central da vida emocional de uma criança. É fonte de estabilidade e equilíbrio. Então a criança precisa ver o pai e a mãe se amando. Por isso que eu digo para você, pai e mãe, vocês precisam ter um momento de vocês. Deixa com a sogra a criança no final de semana, vai, nem que seja um dia. Para um hotel, vai viajar, vai comer fora, que seja. Vocês precisam se amar. O amor entre vocês precisa estar temperado. Não pode ser só problema. Porque a criança vai ver isso, sabe? E vendo isso, ela vai também se sentir segura, né? Porque em lares nos quais há grito, o pai e a mãe não têm unidade, a criança vai ficando insegura, né? Ela percebe. Isso afeta muito negativamente, né? A vida emocional, a vida espiritual da criança. Então, como nós lemos aqui no livro do Eclesiástico, ocupa-te do teu filho. A parentalidade, ela, por contrário do mito que diz que a maternidade nasce com o filho, eu não acredito nisso não. A maternidade não nasce com o filho, a paternidade não nasce com o filho. Sim, talvez do ponto de vista instintivo, né? Agora eu sei que eu não penso só em mim, eu penso na criança. Sim, nesse aspecto eu concordo. Mas você, para formar uma criança, você precisa correr atrás. Você precisa estudar, você precisa aprender, né? O pai e a mãe precisam conhecer a doutrina da igreja, precisam viver a fé para educar a criança na fé. Para educar. Mas como eu disse, o amor entre eles precisa estar saudável. Tendo um amor saudável entre o pai e a mãe, tendo uma vida espiritual na família, aí começa a catequese propriamente dita. Porque São Paulo disse lá aos Romanos capítulo 10, né? A partir do versículo 15, a fé vem pela escuta. A fé vem pela escuta. Mas o próprio São Paulo indagou lá em Romanos 10, como eles ouvirão se não tiver quem pregue, né? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não tiver quem pregue? Então, de fato, é preciso ter alguém que pregue. É preciso ter alguém que ensine. Então, pai, mãe, tem que ensinar as crianças e tem que dar um jeito de levar à igreja. Dar um jeito de apresentar Deus como um pai amoroso, como um pai bom. Não falar de Deus, apresentando Deus como um cruel tirano, né? Ou dizer, se você não for à igreja, o diabo vai te pegar. Não, não é isso. Criança bagunça mesmo, criança saudável, tem energia. Não é nenhum problema na sua criança, é sinal que ela está saudável, né? Mas apresentar Deus como um pai bom. E dizer, olha, é importante. Se a criança está dando muito trabalho, sai um pouquinho com ela lá fora para deixar os outros ouvirem a homilia. Mas depois volta, que ela cresça na igreja. Eu sei que é difícil. Educar dá trabalho. Gente, ser feliz dá trabalho. Não tem jeito, né? Mas dá o seu melhor, sabe? Dá o seu melhor para que o seu filho aprenda sobre Deus. E continuando, é preciso ensinar e educação na fé, né? O catecismo diz que é preciso ensinar os filhos a amar Jesus e a seguir Jesus. Você tem que lutar, se esforçar para fazer o seu filho se apaixonar por Jesus. Porque eu digo para você sem qualquer demagogia, Jesus é apaixonante. Por isso que eu me tornei padre, né? Um padre é um homem como qualquer outro homem. Tem todos os limites humanos, mas é um homem que se transcende a cada dia porque se apaixonou por Jesus. Se apaixonou por Nossa Senhora. Mas isso não só o sacerdote, todos nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Porque, repito, Jesus é apaixonante. Apresente para o seu filho. Seja ele adolescente, jovem ou criança. Jesus. Esse Jesus maravilhoso, esse Jesus leve, mas também, claro, que nos chama à conversão, mas que nos ama, que está pronto a nos entender e a nos ajudar a superar os nossos erros, né? Incentive o seu filho a rezar, né?
Tem casas nas quais vira e mexe eu ouço isso. Talvez você que está me ouvindo aí pode confirmar. Casas nas quais o pai e a mãe ensinaram as crianças a rezar. Acontece muito. Na hora do almoço, por exemplo. Aí o pai e a mãe, às vezes na correria, pagando boleto, e tem que levar um para aula, outro para outra aula. O pai e a mãe esquece. Aí às vezes a criancinha de 3 anos, papai, o senhor não rezou. Elas aprendem. Elas aprendem o que a gente ensina. Então, despertar a criança para a vida de oração, claro, a oração no nível dela, né? Não é para ela ler a Suma Teológica, mas ensiná-la a falar com o Papai do Céu, usar imagens, né? Gasta tempo, sim, gasta-se tempo, mas é o melhor investimento da sua vida. Ensinar as crianças sobre os sacramentos, o valor do batismo, a confissão, a Eucaristia. Introduzir a criança na leitura da Bíblia e transformar ali aquela leitura, contar a história de Davi, contar a história do meu sobrinho, por exemplo. Hoje ele está com 7 anos, ele já está mais racional, com a razão mais desenvolvida. Mas quando ele era novo, ele se apaixonou por São Miguel Arcanjo. E ele dizia, eu quero ser um guerreiro igual São Miguel. Claro, ele não entendia o tipo de guerreiro que São Miguel é, mas ele já admirava, já se apaixonou por São Miguel. Depois a minha irmã contou sobre Davi. E o menino, sobretudo o homem, ele precisa, né, vou usar o termo, não idolatricamente falando, mas ele precisa de um modelo, né? Vamos dizer, o termo mundano seria um ídolo, né? Ídolo não no sentido de idolatria bíblica, espiritual, mas no sentido que o mundo chama de ídolo, óbvio, né? Não é o nosso conceito religioso, mas um jogador de futebol, ele precisa. Então, por que não apresentar Jesus? Por que não apresentar os santos, né? Então, eles vão se apaixonar. O catecismo fala também da formação, da educação moral, da formação do caráter, ou seja, ensinar o certo e o errado claramente, ensinar o certo e errado com base nos mandamentos da igreja, do catecismo, da Bíblia, né? Promover as virtudes, como as nossas crianças precisam ser ensinadas para a virtude, sobretudo os homens, mas também as meninas. O menino, ele se torna homem a partir do desafio. Você tem que desafiá-lo a ser melhor, né? Desafiá-lo a seguir o exemplo de Jesus, de Paulo. Educar para as virtudes, a honestidade, a pureza, a obediência, o respeito, a generosidade, a responsabilidade. E quando precisar corrigir com amor, né? Eu costumo dizer que a gente tem que corrigir motivando, não humilhando, né? Vai precisar corrigir, vai precisar repetir as coisas, vai precisar. Mas com amor, né? Com motivação. Olha o que o catecismo diz, número 2223. A educação para a fé deve incluir uma educação para as virtudes humanas também. Ou seja, você tem que se esforçar para formá-lo como um bom cidadão também, né? Um bom marido, um bom esposo, um bom trabalhador, né? A educação cristã deve incluir uma educação para as virtudes humanas, que faz parte do crescimento da liberdade e da maturidade moral. Educá-lo, né, para a virtude, educá-lo para, ser uma boa pessoa, educá-lo demonstrando amor, demonstrando acolhida. Tem que ser firme, mas demonstrar amor. E na hora de corrigir, né? Porque você é o pai, você é a autoridade. A criança tem que entender, né, que dentro de casa tem uma hierarquia. Então não dá para deixar ela mandar, né? Você tem que educar, mas também manifestar afeto. Não é só educar. E aqui eu não estou falando para bater, para machucar, não. Mas com autoridade, correção, né? Olha só, a Lumen Gentium ensina, número 11, que a família é chamada a ser uma igreja doméstica. Educar na fé os filhos é um meio de santificação para os pais. Padre, dá trabalho. Olha, você quer ser santo, você pai e mãe? Esforce-se para educar bem. Esse é um caminho de santificação perfeito. Esforçar-se para educar bem os filhos. Sobretudo nesse tempo de ataque, né? Ataque das ideias. O demônio também guerreia no campo das ideias, né? Ataque das ideologias, que querem roubar a pureza da nossa criança, que querem desconstruir o modelo de ser humano que Deus apresentou na Bíblia, que querem desconstruir a família. Eduque o seu filho na fé. Isso é santificação, é um caminho de santificação, tá? Deus é o melhor nesse sentido, que com certeza você vai colher frutos maravilhosos. Olha, o segundo bloco, o padre estará aqui para exercer a direção espiritual, responder sua mensagem via Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp.
Já vai aparecer o endereço aí na sua tela, tá? E também eu convido você a fazer um print do programa Para Ser Feliz, posta aí para nós, marca a gente, é bem importante. E também, mais uma vez, eu reforço o convite de você vir fazer o projeto Leia a Bíblia Inteira comigo em um ano. É um projeto que vai te explicar a Bíblia como um todo. Eu a dividi nos 12 principais períodos da salvação: criação, do Gênesis ali, o Pentateuco, né? Depois Egito, né? Deserto, conquista da Terra Prometida, juízes, profetas, exílio, pós-exílio, início da igreja. É muito interessante, pedagógico. Um vídeo de 15 minutos todos os dias. Tem um ano, não precisa fazer tudo uma vez, né? Ai, padre, mas nós já estamos no final do ano. Então, todos os vídeos estão lá na playlist. O seu ano começa agora, se você quiser começar agora, né? É só você ir lá no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. É isso, vamos cantar rapidinho para um breve intervalo, a gente já volta. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger toda a minha família. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Estamos de volta com o programa Para Ser Feliz. Olha só, gente, nesses últimos meses do ano nós estamos com uma ação maravilhosa que se chama Minha Família Vossa É, né, em alusão àquela jaculatória, Jesus, Maria e José, Minha Família Vossa É. Sempre nos últimos meses do ano a gente tem uma campanha aqui, a Canção Nova, e nesse ano a campanha são 4 meses de oração pelas famílias. E você, junto com o boleto que você já recebe, você vai receber o boleto extra. Você vai fazer a sua contribuição como você faz de maneira ordinária. E contribuindo com R$25 ou mais, se eu não me engano, R$20 ou 25 ou mais, para cobrir pelo menos as despesas dos envios, né? Você, nesse boleto extra, contribuindo com 25 ou mais, você vai fazer parte dessa campanha. E no final da campanha você vai receber produtos que falam justamente da família. Nós estamos rezando 4 meses pelas famílias. E você vai receber livros em janeiro, a Capela da Sagrada Família, mas o livro de Nazaré para o Meu Lar, do Alexandre e Roseni Oliveira, que são missionários da Canção Nova, que falam muito bem sobre esse tema das famílias. Como lutar pela sua família, um livro do Padre Adriano Zandonais que vos fala. E o livro Famílias Curadas pelo Amor de Deus, do Rubens e da Tânia. Então esses materiais todos você recebe no final, né, em janeiro, e você recebendo o boleto complementar, nos ajude. Esse final de ano é difícil, a gente quer continuar evangelizando, então contamos com você. Nosso site é nossafamilia.cançãonova.com, se você tiver qualquer dúvida, tá certo? E tem também os materiais de evangelização do Davi. Nós temos aqui os meus livros, o Construindo a Felicidade, também o livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Tem muitos livros, eu tenho 9 livros, tem as músicas minhas também, os livros no loja.cançãonova.com, óbvio, e as músicas, você ouve as minhas, do Samuel, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Google Music, nessas plataformas de streaming em geral, né, você encontra as nossas músicas, tá certo? Então vamos lá para as nossas mensagens, eu estou recebendo, já, olha, pro WhatsApp também, já apareceu aí na tela o número do WhatsApp, se não, coloca aí a produção, por gentileza. E olha, eu estou recebendo várias mensagens aqui, gente já partilhando comigo, já participando. É um tema bem legal, bem sensível também, né? Muita gente já compartilhando a foto aqui, assistindo o programa também.
A Luziana está aqui com a gente, a Sandra também. Padre, a Sandra perguntando, a partir de qual idade uma criança deve ser levada à missa? Tem um sobrinho de 2 anos e não para quieto, grita, se joga no chão. Entretanto, assim que chega na igreja, vai direto fazer parte da banda, ama, leva um violãozinho que ganhou para tocar e é a sensação da missa. Mas minha mãe fala com os pais para não levá-lo ainda porque é muito pequeno e acaba atrapalhando os outros a ouvirem a celebração, e até mesmo o padre. Olha, tem que ter discernimento. Eu penso que é preciso levar sim. Mas se a criança está atrapalhando todo mundo, fica lá na porta um pouquinho. Desculpa. Fica na porta. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Distrai a criança. Depois você retorna, né? Se está insuportável, tem que ter um pouquinho de simancol, obviamente, né? Mas depois você retorna. Mas eu acho que é importante para ela crescer no ambiente, né? Porque senão ela vai ficar avessa. E é muito mais fácil para a criança, para qualquer um de nós, ficar em casa assistindo o jogo, ficar em casa brincando, ficar em casa assistindo, brincando, fazendo joguinho, ficar em casa pintando. É mais gostoso, agradável do que sair na igreja e prestar atenção, ouvir alguém falando, no caso o padre, né? Mas a gente tem que ensinar. Eu penso que tem que levar com discernimento. Se está muito impossível, vai ensinando. Todo dia, olha, ali é a casa do Papai do Céu. A gente tem que se comportar. Claro, você vai falar na certeza que vai acontecer, que ele não vai prestar atenção sempre, né? Mas tem que insistir, tem que educar. Educar é uma arte também da persistência, né? É isso. Vamos lá, temos uma mensagem. Samuel vai ler para mim, por gentileza. Antes posso falar alguns abraços aqui que foi mandado para o senhor, Pode, padre? claro, Vamos claro. lá, então. Aqui é da Carla de Maceió. Ela está agradecendo pela sua missão e pelas suas palavras de sabedoria que ajudam sempre ela. Tem bom, também obrigado. aqui o Aurélio, o Aurélio de Arinos, Minas Gerais. Nunca vi essa cidade, Arinos. Todas as terças-feiras eu e minha família não perdemos o seu programa. Entrei numa depressão, mas com as suas orações eu melhorei, graças a Deus. Que bom, obrigado, gente, pelo carinho. Louvado seja Deus, obrigado pela partilha. Então, Samuca, lê para nós, eu tenho mais mensagens aqui também, depois o padre lê. Essa mensagem é do Rio de Janeiro. Boa noite, padre. Eu rezo intensamente, eu acredito, né? Incessantemente. Ah, tá. Boa noite, padre. Eu rezo incessantemente. Falei certo, padre? Falou, bonito, hein? Incessantemente. Essa voz aveludada, né? Samuel. Vamos lá. Pela conversão de meu filho e libertação do vício. Ele nasceu e cresceu na igreja e não ama mais a Deus. Me sinto fraca na fé. Nem acho mais solução. Me ajude. É o drama de muitas mães, né, filha? Minha solidariedade para com você, as minhas orações. É o drama de muitas mães, né? Filhos que entraram no vício, situações bem difíceis. Mas olha, não desista. Continue rezando, continue tentando. Ele é a sua responsabilidade. Claro, se abasteça em Deus, chore diante do sacrário, busque ajuda que for possível. Mas não tem uma receita pronta, né? Não tem uma receita pronta. Eu fui viciado, minha mãe rezou muito por mim e usou certos argumentos na época que funcionaram, né? Foi a graça de Deus, na verdade, não foi só a força de um ser humano, foi o batismo no Espírito Santo, no encontro que eu fui, que me tirou mesmo das drogas, né? Então, é preciso lutar para que ele tenha um encontro pessoal com Cristo, tentar levá-lo à igreja, tentar ir lá na igreja, convidar os jovens para virem chamá-lo, né? Porque um jovem precisa ser convidado para ir para a igreja por um outro jovem, né? Eu acho que isso é muito essencial. Boa noite, padre. Depois de 11 anos sozinha, meu marido me abandonou, somente trabalhando e vivendo para cuidar da minha filha, sozinha, desde os 3 aninhos dela. Somente agora consegui me abrir a um novo relacionamento com um homem de Deus. Mas agora minha filha, com 15 anos, não está aceitando o meu namoro. Não estou sabendo fazer ela entender que eu mereço refazer a minha vida. Me ajude, padre, não estou sabendo lidar com ela. 15 anos é uma data complexa, né? Eu já quero entrar num outro assunto para responder a sua pergunta. Olha, toma cuidado se você for casar para colocar um outro homem dentro de casa com uma menina de 15 anos, né? Plena puberdade, com um corpinho tão bonitinho. A gente ouve tanta coisa acontecer que vocês não têm noção, né? Um padre ouve muita coisa, né, nesse sentido. Então toma bastante cuidado. Segunda coisa, conversa com ela, adolescente, ela já está numa fase crítica, né? O adolescente é meio rebelde sem causa às vezes, cresceu sem o pai, mas vai conversando com ela. Antes de conversar, passa no sacrário, peça a Deus sabedoria e seja bem crua com ela. Ela já consegue entender, olha filha, a mãe deixou tudo por você, eu não olhei para ninguém para cuidar de você, né?
Agora eu quero viver, né, a minha vida e tal. Claro, você não falou do seu status, se você tem condição de se casar, né? Porque se você foi casada, você vai estar numa situação, né, que você não vai poder comungar. Então nisso você não entrou nesse assunto, eu não estou falando, porque eu não sei se você só juntou com a pessoa ou foi casada sacramentalmente. Só estou respondendo a tua pergunta, né? Mas para dizer, tenta conversando com ela, tenta continuar, conversando com ela, né? Pouco a pouco ela vai entender. E também em algum sentido você vai ter que se impondo, né? Vamos lá, Andréia dizendo, padre, sobre a educação positiva. Na minha opinião, tira a autoridade dos pais. Qual a sua opinião, Andréia de Brasília? Olha, depende que tipo de educação positiva que você está falando. Tem muitas abordagens, né? Mas a tradicional é aquela que você não pode dizer não para a criança. Ela está sempre certa. Do meu ponto de vista, é uma falácia, né? O ser humano não reage assim, né? Tem que dizer não para a criança assim, com respeito, com amor, com carinho, de maneira lúdica, em alguns momentos, mas tem que colocar limite. Nós lemos o livro do Eclesiástico, né? Então tem muitas abordagens, né? Muitas vertentes da educação positiva, mas essa é a mais clássica que eu me lembre, né? Enfim, é isso. Samuca, mais uma mensagem você lê para nós, querido? Leio sim. Padre Adriano, sua bênção. Tenho 39 anos. Tive alguns namoros que não deram certo e sou mãe solteira de um filho de 10 anos. Tenho me voltado para a igreja, tentando me manter no caminho da fé. Ainda gostaria de encontrar um bom marido. Será que Deus ainda pode me mandar uma pessoa, apesar dos meus erros? Olha, filha, os seus erros não tem nada a ver com isso. Se você se converte, se você busca Deus, né? É que a situação... Hoje, eu gosto de apresentar as coisas de maneira bem racional. Claro, você vai rezar para Deus te enviar uma pessoa, mas como diz o ditado árabe, né? Confie em Alá, mas amarre bem os seus camelos. Existe uma parte que você tem que fazer. Por exemplo, eu vou esperar para Deus enviar um homem, o homem vai bater lá na sua porta. Vim aqui apresentar o meu currículo, quero casar com você. Não é assim que funciona. Você também vai ter que, se você quer encontrar uma pessoa, você vai ter que estar em algum lugar onde pessoas se encontram, ou no grupo da igreja, ou no grupo lá do clube, não sei. Claro, coisas santas, mas você tem que se fazer ver por alguém, tentar conhecer alguém. Né? Não é só Deus, porque senão parece que a culpa é só de Deus. E claro, a situação está difícil, tem muitos homens que já não querem ser homens, tem muitos homens nos vícios, tem muitos homens na infidelidade. Estatisticamente, né, os homens são mais vulneráveis a muitas coisas e acabam caindo aí, né? Então, você tem que rezar, mas também você acredita que isso é possível? Então, você se abra a isso, você conheça pessoas. Mas, por favor, nessa altura do campeonato, se for para você arranjar um enrosco, minha filha, continua sozinha, viu? Conselho de amigo, conselho de pai espiritual, né? Tem mais mensagem via WhatsApp para nós? A produção traz algumas mensagens. Eu tenho aqui no Instagram, mas eu quero dar uma mensagem também. Eu quero dar uma atenção para as mensagens que estão ali no WhatsApp. Não chegou ainda, então eu vou ler as outras. Estamos aqui, a Micheline está com a gente, a Lidiane também, dizendo, padre, meu filho fez o crisma e depois se afastou. Já faz 7 anos que não frequenta as missas. Plantei a semente e continuo pedindo por ele. Isso aqui é um assunto que dá pano para manga. Porque veja bem, o crisma, gente, ele não é um atestado de despedida da igreja, né? Então, nem todas as paróquias têm, óbvio, mas é importantíssimo nós como padres e todo mundo que trabalha com a evangelização já pensar numa coisa se seguindo o crisma, que possa seguir ali o crisma, né, na qual o jovem possa se engajar. Por exemplo, na minha época nós tínhamos o grupo de jovens, então a pessoa saía do crisma e já ficava no grupo de jovens, já participando no grupo de jovens, né? E ali do grupo de jovens ela se tornava serva do grupo, e depois um ia para o ministério de intercessão, outro de música, outro de cantar, né? Eram os grupos de oração que tinham, que eram maravilhosos. Eu fui formado muito no grupo de oração. Então, as paróquias têm que pensar, mas o pai e a mãe também já pensar. Por exemplo, eu celebrei a missa aqui, na Missa das Famílias segunda, veio uma mãe com uma adolescentezinha, 16 anos, coisa mais linda, menininha. Ela fez isso, fez aquilo na igreja, e eu perguntei para ela, e agora? O que você está fazendo? Não tem mais nada na minha paróquia não, minha filha. Mãe, vai atrás, na sua cidade é impossível que não tenha um grupo de jovens. Impossível porque o jovem precisa estar com o jovem, né? Não adianta ele só ficar indo com a sua mãe, com a avó, com a tia na igreja. É importante, ele vai, mas ele precisa participar de um grupo de jovens. Eu lembro quando eu fui no meu primeiro grupo de jovens, foi maravilhoso. Quando eu me engajei, né? Eu disse para ela deu até uma esquivadinha. Eu falei, mãe, fica de olho. Eu falei para ela, você é inteligente, olha na internet. Busca, você tem o celularzinho que não sabe mexer em tudo? Ela, padre, sei. Falei, então usa o seu dedinho que
digita tanta coisa e procura grupo de jovens, procura encontro para jovens. Gente, os encontros, os retiros para jovens são tão fortes, né? Onde o jovem pode aprender mais de Deus, ser batizado no Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Então é isso, temos aqui uma mensagem. Sim, mensagem da Rosângela. Padre, boa noite. Crio minha filha com muita dificuldade. Pago muitas coisas sozinha. E tem meses que penso que não vou dar conta. Às vezes me sinto exausta e derrotada. Quero tirar esse peso e levar a vida com mais leveza. Como faço? Olha, você não é derrotada, pelo contrário, você é uma vencedora. Trabalhando sozinha, educando a filha, criando, né? Eu sei que às vezes o pai e a mãe não é tão mais presente porque ele tem que trabalhar para o filho comer, né? É complicado, né? São muitas vertentes. Mas você não é uma perdedora, pelo contrário, você é uma vencedora. E claro, você está exausta, tenta ver à medida que você possa descansar. Não sei que idade tem a sua filha, mas começa a cobrar também para ela te ajudar na casa. Porque talvez você trabalhe o dia inteiro fora, né? Chega e a menina não faz nada. Então, sobretudo, homem e mulher precisa aprender, né? Mas quem é mãe, até que se prove o contrário, são as mulheres. Então, a mulher precisa aprender algumas coisas até mais aprofundadas dentro da sua realidade feminina do que o homem. Então, você já precisa ensinar, né, a ternura, o cuidado, certas coisas. Então, às vezes está pesado porque você está cuidando de tudo. Tenta ver se ela incentivá-la para dividir tarefas. Olha, a mãe faz a comida e você lava a louça. Eu limpo a sala e você lava os banheiros, entendeu? Envolvê-la para ficar menos pesado para você. Claro que adolescente não gosta disso, às vezes tem que ser meio no empurrão, né? Mas para ficar também suportável para você, né? Não ficar uma coisa kamikaze. Convido você a fazer uma foto aí do nosso programa, posta aí no Instagram e nos marca, tá? É bem importante. Padre, não me identifique, por favor. Fui diagnosticada com bipolaridade, que precisa tomar remédio a vida toda. Mas antes acertar o remédio, o que eu não consegui ainda. Passo muito mal, além dos remédios para estabilizar o humor serem terríveis as reações. Estou rezando para ficar boa. Depois de tudo, Deus pode tudo. Mas minha médica disse que não adianta. Mas eu creio que posso ser sim curada. Reze por mim. Deus te abençoe, filha. Eu não vou dizer o seu nome. Eu creio também que você pode ser curada. Às vezes você vai ser curada e talvez Deus vai te dar a cura através da estabilidade da medicação também, né? A gente tem que se abrir. No livro do Eclesiástico está escrito, 38. Respeita o médico, a medicina, porque eles também são canal de Deus para a cura, né? Então isso é importante. Agora, eu vejo que você precisa também se abrir para descobrir o remédio. Até você descobrir é muito desagradável. Mas também o seu corpo, sua mente vai te dar sinais, às vezes logo, né? Se é aquilo ou se não é. Tem coisas que você vai precisar fazer o ciclo dos 3 meses, né? Da intervenção medicamentosa? Tem, mas tem coisas que o seu corpo já vai dizer, não é isso. Então vai acompanhando com o psiquiatra, você vai achar a medicação certa. Vai ter estabilizador de humor, né? Você vai encontrar o estabilizador de humor que te ajude. Procure a cura, peça, mas ao mesmo tempo não negligencie o seu tratamento. Isso é importante. Samuca, mais uma mensagem para nós, por gentileza. Essa mensagem é da Fátima, de São Francisco, Minas Gerais. Boa noite, Padre Adriano. Meu filho Marcos Vinícius está com a mente perturbada. Não quer tomar remédio, não quer tratamento. Por favor, me ajude. Olha, é complicado, né? Isso é complicado, porque, sobretudo, se for uma esquizofrenia, outras coisas, tem que ter tratamento, tem que ter medicação. Olha, eu penso, esses dias atrás eu acompanhei um caso aqui no Brasil, né, que aconteceu dentro de uma igreja, um assassinato de uma pessoa que tinha um problema de transtorno psíquico e não estava tomando remédio e matou uma pessoa dentro da igreja. Então, eu acho que a lei, né, a legislação vai ter que mudar daqui uns dias e obrigar essas pessoas a tomarem, porque aconteceu nos Estados Unidos um tempo atrás também, aquele assassinato dentro do metrô, né, a facadas, uma pessoa que também não estava tomando o remédio, porque é um perigo à sociedade. Mas, filha, reza nesse sentido, vai falar com ele junto com o médico, pede para o médico explicar as consequências, você está entendendo? E seja firme com ela, se tiver com ele, né? Se tiver o pai junto, por isso que é importante ter pai e mãe, né? Se tiver o pai junto, sabe? Chegam os dois juntos, presta atenção se está tomando o remédio, olha de manhã, você já tomou o seu remédio? É chato, mas tem que ser, como dizia aquela psiquiatra que eu citei, tem que ser, pediatra, tem que ser meio neurótico no bom sentido da palavra, o pai e mãe ficar em cima, né?
ficar em cima, porque é um perigo para ele, é um perigo também para todo mundo, né? Quanto tempo, produção? 1 minuto? Então é hora de dar bênção, né, Samuel? Sim, hora de dar bênção. Mas olha, você que é pai e mãe, parabéns. Deus abençoe você, te recompense o seu esforço. Eu sei que não é fácil, tá? É uma batalha, mas com Deus você vai conseguir. Ele te ama e está com você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos cantar. Você vai curtir um clipe aí também do DVD já já. Deus abençoe. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Essa canção é a tema do nosso DVD. A minha vitória vai chegar. Essa é a nossa certeza. Com Jesus, a vitória é certa. Quero ouvir você. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em Ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que Tu cuidas de mim. Só em Ti, só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. Só em Ti, só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Quero ouvir você. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer. A minha esperança. A minha esperança está em Ti. mais forte é pra Ele. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A nossa vitória é Jesus. Do fundo da alma, cante a Ele. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em Ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que Tu cuidas de mim. Só em Ti quero ouvir você. Mais forte, eu vencerei. Vencerei. Só em Ti. Só em Ti alcançarei. Só em Ti. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Quero você. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar. Força você. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em quem? Jesus. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Tu és nossa vitória, Jesus. É para Ti que nós olhamos, Senhor, no momento da tempestade. Nós confiamos, a vitória está a caminho e ela vai chegar em Teu nome, Jesus. Só em Ti. Só em Ti
vencerei. Só em ti, alcançarei. só em ti canta. Só em ti eu vencerei. Só em ti, Jesus. Só em ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar. O quê? Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. Nossa vitória, Jesus.